Olá, eu sou Matheus Cedric e este é o primeiro vídeo do segundo módulo da Escola Papa Francisco, da Oficina de Nazaré. Nesse segundo módulo, nós vamos refletir um tema que é central no magistério de Francisco, a crise socioambiental. Quando o cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio escolhe o nome Francisco como seu nome papal, ele já assinala um caminho que aponta para a dimensão socioeconômica, sociopolítica e socioambiental. Isso porque São Francisco de Assis é conhecido como o santo da pobreza. E essa pobreza não é a desigualdade econômica, a miséria, o fruto da injustiça, mas é uma pobreza que surge como uma forma de se relacionar com os bens materiais que parte da perspectiva evangélica. É a pobreza conselho evangélico, aquela vivida e defendida por Jesus, não como caristia para os seres humanos, mas como uma relação de liberdade interior em relação aos bens exteriores. Essa pobreza, tão cara para São Francisco de Assis, claro, vai reverberar no projeto eclesial do Papa Francisco. Ele não pode deixar de lado essa dimensão tendo escolhido esse nome, porque todo nome papal é um projeto também de governo. Por outro lado, Francisco também é conhecido como o santo do meio ambiente, o santo da relação com os animais, com os seres vivos. Não só por causa do seu cântico às criaturas, mas porque Francisco assinala uma singeleza, uma tranquilidade, uma simplicidade interior que se relaciona de modo muito próximo, muito fraterno, com todos os elementos vivos e dinâmicos da criação. Na verdade, não só com os elementos vivos, mas com toda a criação, com a vida que perpassa a criação, que é também, de certa forma, vida divina, porque é doada por Deus. É sopro do Espírito que anima a terra e as criaturas. Francisco é esse irmão universal, esse homem em plena comunhão com Deus, que a partir dessa comunhão organiza o cosmos ao seu redor, de tal forma que antecipa na sua figura aquelas promessas messiânicas, escatológicas do reino, onde as feras e os animais peçonhentos vão conviver em harmonia com os seres humanos. Aquele que entra em comunhão com Cristo, que é a própria presença do reino no meio de nós, esse manifesta esse reino. E esse reino é de comunhão absoluta com o cosmos, com a natureza, com tudo aquilo que é criado. Por isso, sociedade, economia, meio ambiente, tudo isso está conjugado a partir de uma visão do Evangelho, a partir de uma noção cristã, de um modo de ser no mundo. E tudo isso vai aparecer no magistério do Papa Francisco com muita profundidade. Mas alguns setores da própria igreja e até da sociedade podem se perguntar ou levantar o questionamento sobre em que sentido a proposta socioecológica do Papa Francisco ela pode dialogar com o mundo, ou até se é lícito a uma igreja, a uma religião e a um líder religioso propor caminhos sociopolíticos, se o Papa não deveria se preocupar exclusivamente com a salvação das almas, por exemplo. É claro que essa pergunta, embora já muito ultrapassada do ponto de vista teológico, ela é muito presente no nosso meio, ela é muito levantada e ela se insinua sobre o magistério do Papa Francisco de formas muito distintas em vários contextos. Por isso,
A Escola Papa Francisco tem a missão de esclarecer um pouco melhor o que significa essa visão, esse ensino do Papa sobre as questões sociopolíticas. E em que sentido esse ensino oferece uma contribuição de fato à sociedade contemporânea. Então, os próximos vídeos e a nossa abordagem aqui, ela vai partir dessa dupla dimensão. Primeiro, a partir de que ideal, a partir de que fundamento teológico parte a premissa socioecológica do Papa? Com que epistemologia, com que categorias de conhecimento, com que método que o Papa Francisco observa a sociedade e propõe uma mudança. E em que sentido a proposta do Papa pode contribuir com a sociedade em geral, não só com os católicos. Essas duas dimensões são muito importantes porque quando a gente fala de um ensino social da Igreja, de uma doutrina social da Igreja, nós estamos falando de um olhar que não é simplesmente uma sociologia ou uma antropologia, mas um olhar que, partindo das ciências humanas, partindo das ciências sociais, consegue, tendo essas ciências como um instrumental, comunicar de modo mais claro a própria essência do ser cristão no seu agir no mundo. A base, a proposta inicial de todo o pensamento da doutrina social da Igreja é uma proposta, portanto, cristológica, eclesiológica. Nós não olhamos para a realidade simplesmente a partir da realidade mesma, mas mediando o nosso olhar pela realidade, nós temos a pessoa de Jesus como nosso referencial de análise dessa sociedade, dos seus contextos. Como referencial primeiro, temos o Cristo, que nos indica uma dignidade humana, um modo de viver, de experimentar e de despertar essa dignidade entre nós, que é muito particular, que é cristão. Por isso, os próximos vídeos da Escola Papa Francisco vão tratar de esclarecer um pouco mais esse olhar, para que a gente possa dialogar com aqueles que têm dúvidas ainda sobre a legitimidade de uma doutrina social cristã, católica, e também para que a gente possa apresentar os nossos argumentos, o nosso pensamento social de modo comunicável às pessoas, à sociedade contemporânea, como tem feito com muita destreza o Papa Francisco. De fato, o Papa se tornou, nos últimos anos, um dos grandes estadistas, um dos grandes líderes mundiais que tem puxado a reflexão em termos de uma nova economia, de uma nova ecologia, de um novo olhar social. Aqui não se trata simplesmente, como eu já disse, de uma repetição daqueles parâmetros que a sociologia já tem nos dado, que as ciências sociais têm nos oferecido, mas de um olhar a partir dessas ciências, ou através dessas ciências, tendo o Cristo como nosso referencial. E aí, toda a perspectiva do magistério do Papa Francisco ganha um significado que não deve ser instrumentalizado por nenhum espectro político, que não deve ser instrumentalizado de forma ingênua, vazia ou de forma ideológica. Porque quando o Papa fala sobre a crise socioambiental, ele fala também da crise de fé da humanidade, da crise da Igreja em não conseguir perceber nos meandros do Evangelho da Boa Nova de Jesus também um caminho de leitura para o nosso mundo, para a contemporaneidade. Ele fala, em última instância, da crise do ser humano diante de Deus, ou de um ser humano
que não consegue mais se reconhecer diante de Deus. Pior ainda, um ser humano que não consegue reconhecer a sua dignidade que parte de Deus, a sua imagem e semelhança ao Criador. É a partir desses parâmetros que nós vamos, então, experimentar o magistério do Papa Francisco e tentar esclarecer ele um pouco melhor. De modo especial, a partir das suas encíclicas, mas também de discursos, exortações e de diversos pontos do magistério dele que vão tratar dessa perspectiva socioambiental. A gente espera você nos próximos vídeos, que são exclusivos para os assinantes, colaboradores da Oficina de Nazaré. Então, se você deseja participar da Escola Papa Francisco e receber os próximos materiais desse módulo, torne-se um apoiador financeiro da oficina. Você pode colaborar mensalmente no valor que você quiser, com Pix, boleto ou cartão de crédito. E o link para você cadastrar o seu apoio está na descrição desse vídeo. Fazendo seu cadastro, você vai ser inserido num grupo de WhatsApp, onde vai receber conteúdos exclusivos da oficina e também, periodicamente, os próximos vídeos da Escola Papa Francisco. Obrigado, um abraço, fique com Deus.